Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão do concurso público para assistente administrativo para o UFRJ. Esse concurso foi um concurso de 2015. Hoje iremos resolver a questão de número 34. Vamos aqui à leitura do enunciado. A figura a seguir apresenta as taxas de desocupação das pessoas de 10 anos ou mais em porcentagem em 4 regiões metropolitanas de junho de 2013 a agosto de 2014. Fonte IBGE. E temos aí o gráfico de taxa de desocupação das pessoas de 10 anos ou mais, segundo a região metropolitana. Temos os gráficos, né? Aqui ó, as informações, aqui temos os meses, né, dos anos, e aqui temos a taxa de desocupação. E aqui ele fala, com base nesse gráfico, assinale a alternativa correta, né? No caso, assinale a alternativa correta. Então, esse é uma questão basicamente de análise de gráfico, né? Vocês têm que pegar as informações que estão aqui, praticamente todas as informações estão aqui. Analisar, são várias informações que podem ser coletadas aqui e nós temos aqui as alternativas. Vocês verão que cada alternativa refere-se a um pedaço do gráfico, são pedaços distintos, informações distintas. Então você tem que analisar cada alternativa e ver qual é a correta. Lembrando aqui que uma prova de concurso que pede para você escolher a opção correta, você tem que eliminar todas as possíveis alternativas, eliminar com bastante, digamos assim, critério, né? Assim, ser bem rigoroso no critério, porque só uma pode estar certa. Se você for muito criterioso e eliminar todas, pode ser que você esteja certo, pode ser que a questão esteja anulada. De qualquer forma, é bom também, como você só vai ter certeza qual é digamos assim, a resposta mais certa no final, depois que analisar as 5, é bom você grifar o que você considerou que está errado em cada uma para depois facilitar assim a análise. Não, realmente essa aqui que estava mais correta, digamos assim, né? Mas tem que ser bem criterioso mesmo, tentar derrubar todas as alternativas. É assim que se responde a questão em que pede para assinalar a alternativa correta, porque em geral a maioria vai ter um erro, então você tem que pegar no pé mesmo, ok? Vamos resolver essa questão da seguinte forma: vou destacar cada alternativa e ir analisando ela, e vamos analisar todas até o fim. Mesmo que eu encontre a resposta aqui no meio, eu vou continuar analisando para confirmarmos a resposta, né, de que só realmente tem uma correta, e também para treinar a análise do gráfico, né, das informações que estão nas alternativas e comparar com as informações que estão no gráfico. Beleza? Então agora vamos começar a resolução especificamente. Estou aqui colocando até o gráfico um pouco maior, né, para ficar mais fácil de ver as informações. Queria destacar aqui algumas informações, né? Tá falando de taxa de desocupação, né, em porcentagem, né? Mas na verdade essas informações nem são assim tão relevantes, não. As informações relevantes estão mesmo no gráfico. Do enunciado, o que nós temos que destacar mesmo é, como eu falei, a alternativa correta. Então temos que lembrar disso, é a correta que nós estamos procurando. Então temos que tentar achar um erro em todas as alternativas. A que tiver correta nós não conseguiremos achar o erro. Beleza? Então a estratégia é eliminar as erradas, sendo que a gente tem que eliminar todas, né? Esse é o nosso objetivo na questão, eliminar as alternativas erradas. Beleza? Agora, assim, antes de começar diretamente a resolução, eu gostaria de destacar aqui a legenda, né? A legenda que está um pouco pequena, né? Então por isso que eu vou destacar aqui os símbolos utilizados nas legendas. Aqui, Salvador, né? Salvador é o gráfico que tem essa legenda aqui, que na verdade é essa curva aqui, certo? Essa curva aqui mais de cima. Depois temos Recife, né, que é esse quadrado. A legenda aqui, ó, indica que o quadrado, que é essa curva aqui, são esses valores aqui de Recife. Depois temos o Rio de Janeiro, que tem um triângulo, né, que é essa curva aqui, ó.
Esses são os valores do Rio de Janeiro, né? Ele começa, um que começa em terceiro e termina em quarto, né? E por fim, Porto Alegre, que é o último lá, que normalmente está embaixo, chega a um ponto ele ultrapassa o Rio de Janeiro. Então esses são as legendas e os gráficos de cada um, certo? Já vimos aqui qual que representa cada uma das metrópoles, né? São 4 metrópoles, 4 curvas aqui nesse gráfico. Então beleza, agora vamos à análise das informações. Vamos ler aqui a alternativa A. Em maio de 2014, as regiões metropolitanas em ordem crescente de taxa de desocupação foram Salvador, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Então vamos lá destacar as informações desta alternativa. Primeiramente, em maio de 2014, ele não está falando do gráfico como um todo, ele está especificando um período. Então vamos destacar no gráfico este período, ok? É esse período aqui, maio de 2014. Aí ele está perguntando nesse pedaço aqui, ou seja, para você analisar esta alternativa só interessa esse pedaço do gráfico. O resto do gráfico você não precisa analisar para responder, para verificar a letra A. É só esse pedaço do gráfico, ok? Maio de 2014. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Outra informação importante que ele coloca na alternativa A é ordem decrescente, né? Importantíssima essa informação porque é fundamental para a análise. O que é uma ordem decrescente? É isso aqui, Essa seta aqui indica o que é a ordem decrescente. Ele está perguntando do maior para o menor. Então nós temos que ver se a sequência que ele vai passar está na ordem decrescente. Esses valores aqui estão em ordem decrescente. Então vamos lá? O primeiro valor que ele passou foi Salvador. Salvador, onde está aqui, eu vou colocar de acordo com a legenda aqui, Vou marcar aqui, Está aqui, Salvador. Esse gráfico aqui, certo? Então é o mais acima mesmo. Então começou certo. Depois temos Recife, onde está o gráfico de Recife. Está aqui, quadradinho, certo? A segunda coisa, está correto também. O terceiro, ele falou que é Porto Alegre, né? Lembrando aqui, da legenda, Porto Alegre é o X. Ele está aqui, é o de baixo. E por último, ele fala que é o Rio de Janeiro. Certo? Rio de Janeiro aqui, Rio de Janeiro é o triângulo. Veja que o Porto Alegre e Rio de Janeiro a gente colocou na ordem invertida, né? Aqui, esse pedaço aqui, eles estão em ordem invertida. Então, já vemos aí que esta opção, né, por causa dessa parte aqui, Porto Alegre e Rio de Janeiro, não está correta. Então, né, estando aqui, estou só reforçando aqui, né, que está ao contrário aqui, seria Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então, a alternativa A está incorreta. Então, ela será eliminada, né? Então vamos esquecer a letra A, porque a letra A não é. Já identificamos o problema da letra A. Então vamos botar aqui cortar a letra A aqui de vermelho aqui, não é ela. Vamos para a próxima então. Letra B. Vamos ler a letra B então. Em julho de 2013, as regiões metropolitanas em ordem decrescente quanto às taxas de desocupação foram Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Então, agora vamos destacar as informações importantes da letra B. Primeira informação importante, conforme na letra A, é o período. Qual é o período que ele está relacionando, que ele está interessado em analisar? É julho de 2013. Então, vamos destacar aqui no gráfico. Para a letra B, a gente só vai analisar as informações daqui, né? Julho de 2013. Temos que ter isso em mente. Então vamos lá, vamos continuar aqui a análise aqui das informações da alternativa. Ele fala agora em ordem crescente, né? Na anterior foi decrescente, nessa é ordem crescente. Ordem crescente como será? Será assim, de cima para baixo, né? Primeiro os menores valores, depois os maiores. Então temos que obedecer essa seta. A sequência que ele der aqui tem que estar de acordo com esta seta. Então vamos agora ver a sequência que foi colocada nessa alternativa. Primeiramente, Porto Alegre. Marcamos aqui Porto Alegre aqui embaixo, né? Realmente está certo, começou com a menor. Depois vem o Rio de Janeiro. Vamos marcar que o Rio de Janeiro está aqui. Beleza, subiu um pouquinho. Recife está aqui. E, por fim, Salvador. Salvador está aqui.
Poxa, já achamos a alternativa correta? Fazer o que, né? A gente fez a análise aí, não conseguimos encontrar nenhum erro na letra B. Então não podemos considerar que ela está errada, né? Temos que considerar que ela está certa. Então vamos considerar que ela está certa, não vamos eliminar a letra B, vamos dar um okzinho aqui na letra B, né? A princípio é essa a resposta. Então vamos para a próxima. O problema é se a gente achar mais de uma resposta certa, né? Aí realmente teremos um problema. Vamos continuar então a análise. Letra C. Exceto a região metropolitana de Salvador, as demais regiões metropolitanas consideradas apresentaram taxas de desocupação que variam entre 3% e 8%. Então, vamos destacar as informações aqui. Primeiro ele fala exceto Salvador, né? Ou seja, é para nós ignorarmos esta curva aqui de Salvador. Essas informações de Salvador nós temos que ignorar, faz de conta que elas não estão aqui. Beleza? Então tá. Aí ele fala assim que as taxas de desocupação variam de 3% a 8%. Repare que aqui nesta alternativa ele não especificou o período, não falou assim tal mês, aquele outro mês. Então ele está se referindo ao gráfico inteiro. Então temos que verificar no gráfico inteiro. Porém ele colocou uma limitação aqui, ó, na taxa de desocupação, né, de 3% a 8%. Então na verdade a limitação agora vai estar aqui nesse eixo aqui. Vamos marcar aqui, fazer o quadradinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Ele falou que as taxas de desocupações desses três gráficos aqui tem que estar dentro desse quadradão aqui, ó, desse retângulo aqui, que está limitado entre 8% e 3%, ou 3% e 8%. Ou seja, tem que estar aqui dentro. Se tiver fora, se tiver algum gráfico sem ser esse aqui de Salvador, né, que ele falou, exceto Salvador, se tiver alguma informação desses três gráficos aqui fora desse retângulo, é porque a questão está errada. Será que tem alguma fora? Olha só, aqui está tudo dentro, aqui ó, está tudo dentro, porém aqui ó, Porto Alegre, ele desce para baixo do retângulo. Então nós vemos aqui, esse ponto aqui não dá para dizer com certeza que está fora, né, porque é uma imprecisão, mas esses três pontos aqui ó, estão totalmente fora do limite que ele especificou, né, de 3% a 8%. Na verdade eles estão abaixo de 3%. Então nós vemos que esse ponto, este ponto e este ponto fazem com que esta alternativa esteja incorreta, certo? Aqui ó, novembro, dezembro, janeiro, Porto Alegre esteve abaixo de 3%. Então está fora, está incorreta. Então vamos eliminar mais uma. Letra C está eliminada. Beleza, vamos para a próxima. Letra D. Então vamos lá, a leitura da letra D. A região metropolitana de Porto Alegre apresentou, na maior parte do tempo considerado, a menor taxa de desocupação, superando a região metropolitana do Rio de Janeiro apenas a partir de maio de 2014. Vamos destacar as informações desta alternativa. Ele fala aqui, primeiramente, né, de Porto Alegre. Vamos estar analisando este gráfico aqui, ó, esta curva aqui, Porto Alegre, né? É bom sempre estar em mente qual o gráfico que a gente está analisando, né? Principalmente porque são 4. E também ele fala assim, Porto Alegre terá superado, né? Terá superado o Rio de Janeiro, ou seja, quando que Porto Alegre supera? Na verdade ele fala aqui da introdução, que ele fala assim, na maior parte do tempo Porto Alegre estava com a menor taxa de desocupação, porém ele fala assim, em algum momento, né, Porto Alegre supera o Rio de Janeiro, né? Ele passa o Rio de Janeiro. Realmente vemos aqui que no final Porto Alegre ficou com uma taxa de desocupação maior do que o Rio de Janeiro. Aí, então recapitulando aqui, Porto Alegre supera Rio de Janeiro, né? A partir de maio de 2014. Então, a partir de maio, né? Ou seja, de maio em diante, né? De maio em diante, a partir de, né? Então, vamos marcar aqui no gráfico do que estamos falando. Estamos falando a partir de maio. Maio, junho, julho, agosto. Estamos falando disso aqui. Em que Porto Alegre superaria o Rio de Janeiro. Porém, nós temos que lembrar de assim, vamos marcar aqui, né?
Vemos aqui, ó, que neste ponto aqui, ó, em maio, é o Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro aqui, ó, triângulo, está acima de Porto Alegre. Então já temos um problema aqui, né? Porto Alegre não superou o Rio de Janeiro em maio. E além disso, nós temos o seguinte, temos essa palavra aqui restritiva, apenas. Ele fala assim que apenas a partir de maio Porto Alegre teria superado o Rio de Janeiro. Na verdade, seria a partir de junho, né? Não a partir de maio, porque em maio Porto Alegre ainda estava com uma taxa de desocupação menor do que o Rio de Janeiro. Então, por causa dessa situação, nós vemos que está errada essa alternativa, porque em maio Porto Alegre ainda tinha um valor abaixo do Rio de Janeiro. Então, está incorreta. Como eu falei, seria correto se fosse a partir de junho. Então, beleza, essa está errada, né? Ressaltando novamente aqui, essa palavra aqui, apenas, é uma palavra perigosa, principalmente quando você tem uma relação correta, né? Você procurar uma alternativa correta, quando aparecem palavras restritivas demais, né? Como a palavra apenas, há uma chance muito grande da alternativa estar incorreta, porque ela só será verdadeira se essa condição for estritamente verdadeira. Não foi aqui, então essa alternativa está errada, né? Destacando novamente a palavra apenas. Cuidado com essa palavra. Então está eliminada esta alternativa. Vamos para a próxima e última, que é a alternativa de número de letra E ou letra E. Vamos lá. No período que vai de dezembro de 2013 a março de 2014, a região metropolitana de Salvador apresentou apenas crescimento da taxa de desocupação, enquanto a região metropolitana de Recife apresentou apenas decaimento nas taxas de desocupação. Então, vamos aqui destacar as informações, que é, primeiramente, o período. Ele delimita um período aqui, né? Então, ele pede para analisar apenas de dezembro de 2013 até março de 2014. Vamos marcar aqui no gráfico onde está este período. Está aqui, ó, entre dezembro e março de 2014, né? Então, vamos analisar só esse pedacinho aqui do gráfico. Beleza? Então, o que vamos analisar? Primeiramente, vamos analisar a área metropolitana de Salvador, ou seja, estamos analisando essa curva aqui, porém, apenas essas informações aqui. Ele fala isso aqui, ó. Com relação a isso aqui, o que ele quer saber? Apresentou apenas crescimento, né? Apenas crescimento. Novamente aqui, ó, vemos o apenas aqui, aquela palavra perigosa. Apenas crescimento. Então, tem que só ter crescimento. Não pode ter outra coisa. Vamos ver daqui, né? A análise começa aqui, não aqui, tá? Aqui está fora. Aqui a gente até vê que tem um decaimento, mas não interessa. O que interessa é daqui em diante, esse pedaço aqui. Daqui para cá deu uma subidinha, daqui para cá deu uma subidinha, daqui para cá deu uma subidinha mais leve, né? Daqui para frente também não interessa, daqui para trás não interessa, daqui para frente não interessa. Não, nem vamos olhar. Está correto, né? Só teve crescimento em Salvador. Então, beleza, essa parte está ok. Porém, ele fala o seguinte: ele também pede para analisar a situação de Recife. Salvador está ok, mas a alternativa só vai estar correta se Recife também estiver ok. Vamos ver qual é a condição que ele colocou para Recife. Recife, ele colocou o seguinte: ele quer que nós verificamos se apresentou apenas decaimento. Novamente, tem o apenas aqui, ou seja, se essa condição que ele colocou tem que ser verdadeira em todas as situações possíveis relatadas na alternativa. Estamos analisando apenas esse período aqui, né? De dezembro a março, de dezembro de 2013 até março de 2014. Porém, ele quer que tenha apenas decaimento, apenas. Então, nós vemos aqui, ó, né? É só acompanhar o gráfico aqui. Daqui para cá teve só decaimento, mas logo no início, ó, em Recife teve um aumento. Então, nós já vemos que esta condição está furada. Vemos aqui, ó, destacando aqui, ó, de dezembro para janeiro, dezembro de 2013 para janeiro de 2014, houve um acréscimo, né? Um crescimento
em relação a Recife. Então, essa alternativa estará incorreta por causa deste pedacinho aqui. Beleza? Houve um acréscimo, né? Botei a setinha para cima indicando que foi um crescimento. Beleza? Então é isso. Então esta também está eliminada das opções possíveis. Com isso terminamos a análise das alternativas e vemos que a correta mesmo só foi uma. Qual foi? Foi a letra B. Lembra? Foi a única alternativa que a gente viu que estava correta. E assim acaba a análise dessa questão. Uma questão de análise de gráfico. Esse tipo de questão é uma questão muito importante. Em geral, a análise de gráfico ela não é tão complicada. Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em se localizar aqui na análise do gráfico. Por isso que eu fiz essa resolução assim, bem detalhada, com bastante ilustrações, com bastantes observações, para tentar facilitar. Porque, assim, em si a análise de gráfico ela não é tão difícil assim. E o gráfico, se você for ver, existem algumas coisas do cotidiano que nos trazem gráficos, né? Por exemplo, uma conta de gás aqui no Rio de Janeiro, né, da SEG, sempre apresenta os últimos consumos numa forma de gráfico. Então é uma forma de você treinar também. E também assim, quando você lê matérias em jornais e revistas, vez por outra existe uma matéria que traz um gráfico para ilustrar alguma situação. Então até na vida cotidiana é algo que você deve treinar a análise de gráfico e é cobrado em concursos, em muitos concursos é cobrado esse tipo de questão. Então acho que vale a pena aqui você dar uma estudada em questão de concurso. Por exemplo, neste concurso da PR4 foram duas questões que envolveram análise de gráfico, né? Não exatamente iguais. Essa aqui foi uma questão que além da análise de gráfico você tem que fazer análise por alternativa, né? Cada alternativa explora uma situação específica do gráfico, mas a análise do gráfico em si é uma matéria importante que merece uma atenção especial, até porque ela é uma matéria que ela não é assim tão complexa, mas se você não der uma estudada, realmente, se você deixar para a hora da prova, você pode ser pego aí de surpresa em alguma pegadinha, né? Então, essa é uma matéria que eu recomendo vocês darem uma olhada com carinho, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, dê um like aí, compartilhe, né? Se inscrevam no nosso canal, né? Assinem o nosso canal. E se vocês quiserem dar alguma sugestão, estamos abertos aqui para receber as suas sugestões, né? Tanto aqui nos comentários do vídeo, quanto no comentário aí no Twitter. Como assim, já recebi aqui uma próxima solicitação aí, né? Se eu não me engano foi a Flávia que pediu para a gente resolver a questão 38 e 39 desse concurso. Eu estarei resolvendo aí nos próximos dias aí, espero concluir antes da próxima prova, né, da UFRJ. Mas isso aí, faça como a Flávia, coloque aí também as suas sugestões, se você tiver alguma outra sugestão de algum outro concurso ou uma questão específica aí, para que nós possamos tentar ajudá-lo, ok? Abraço então, pessoal, até a próxima.